Queridos, quando a gente lê essa história, a gente vai perceber que o milagre não é apenas físico. O milagre sobre esse homem não é apenas fisiológico, não é apenas a reconstituição da vista. Quando você lê o final da história, você fica impressionado, porque ele não passa apenas a ver o mundo visível, mas ele passa a ver o mundo espiritual, a sua salvação. Ele passa a ver o milagre, não só da sua vista, de ver todas as coisas, mas o milagre de ter a oportunidade de ver Cristo Jesus, o Filho de Deus presente. E esse milagre de ver vai se tornando aos poucos. Olhar para esse cego e ver essa história. Por que ver, pastor? Se a gente está apenas ouvindo a leitura. Ver porque da mesma forma que a gente escuta a palavra de Deus, a gente vê pelos olhos da fé os milagres acontecer. Tenta se colocar no lugar desse homem. Em algum momento, em alguma área da sua vida, há trevas. Porque essa é a estratégia de Satanás. Essa é a estratégia, além de escravizar, é trazer enfermidade para destruir as nossas vidas. Talvez você não seja cego como esse homem estava, mas talvez seja manco espiritualmente. Talvez a sua mão espiritual esteja mirrada, sem poder acionar. Assim como Pedro teve uma deficiência na fé, ao tirar o pé do barco e andar sobre as águas, na medida que o vento sacudia, ele foi perdendo a sua fé e foi afundando. Talvez você, na sua caminhada com Deus, no mundo espiritual, falando nas coisas que há por vir, talvez você, alguma área esteja com uma certa enfermidade, da qual só Ele pode curar, só Ele pode intervir, só Ele pode trazer luz à sua mente. Como a gente leu que Cristo é a luz desse mundo, isso é maravilhoso do ponto de vista que é através dele, por ele. E é impressionante que a história continua desse cego, perfazendo os desafios da vida. Assim que ele é curado, é levado aos fariseus, e os fariseus começam a interrogá-lo, colocando e mostrando, falando que Jesus era pecador, e querendo levantar alguma prova para prender Jesus, levantar alguma coisa para acusar Jesus. Só que de início, ele simplesmente foi curado, e não deu tempo nem de voltar para ver Jesus, apenas ouviu Jesus quando ele falava e colocava lodo em seus olhos. E ele é desafiado, e naquele momento, o simples milagre de poder ver fisicamente fez dele compreender que Jesus não era um homem qualquer, mas um profeta, da qual ele vai testificar diante dos fariseus. E nesse momento, cheio de graça, cheio do amor de Deus, cheio da alegria de poder ver, porque, queridos, não estamos falando de uma pessoa que enxergava e deixou de ver, ou uma visão turva, não, estamos falando de um homem que era cego de nascença, um homem que não teria nem noção do que é ver a luz, ver as cores da vida. Talvez alguma área na sua vida esteja da mesma maneira. Talvez alguma área na sua vida você não tenha nem ideia de como será o milagre, a mudança, o brilho das cores. Mas quando Cristo Jesus vier intervir e transformar, você vai ficar tão cheio de alegria, de graça, que você vai conseguir ver não apenas o milagre acontecendo, mas vai conhecer o Senhor que produziu o milagre, o profeta que agiu e interviu na sua vida, o homem de Deus que está sempre à sua frente, cuidando de cada detalhe da sua vida. Por isso, queridos, lembre-se que alguma área nós temos alguma dificuldade, deficiência, e que precisamos da cura do Senhor. E na medida que a nossa trajetória de vida vai ocorrendo, os desafios vão sendo levantados. Da mesma forma que esse cego começa a testificar que ele foi curado, que ele era ele mesmo, o mendigo que ficava na beira da estrada, as acusações começavam a se levantar. Os fariseus agora, colocando em dúvida a sua palavra, manda chamar os pais dele, porque sabiam, tanto o cego quanto os pais, que aqueles fariseus queriam intriga, queriam prender, queriam acusar, queriam forjar algo para prender Jesus ou algum dos seus discípulos. E manda chamar os pais,
E os pais confirmam que ele era cego de nascença. E os pais confirmam que ele tem idade suficiente para testificar e falar por si mesmo. E os pais simplesmente mandam os fariseus perguntar novamente ao seu filho, que era cego. E novamente ele é chamado. E novamente ele testifica. E novamente ele confirma o poder de Deus. E é aí que você vê que quando você tem uma área na sua vida curada, transformada, liberta desse mundo de trevas, o simples fato de você cumprir o seu chamado, cumprir aquilo que Deus designou para a sua vida, que é ser um homem, que é ser um ser restaurado por Deus. Porque, queridos, existe o propósito para cada um propósito, um destino, um chamado, de uma maneira às vezes genérica ou de uma maneira específica. Porque você não é um número de CPF, você não é um número de RG, você tem um nome, você tem uma identidade diante de Deus, e Deus tem um plano, um projeto para a sua vida. Da mesma maneira que Deus tem um projeto para a sua vida, Ele tem um projeto para a humanidade. Da mesma maneira que esse cego foi curado, ele tem um propósito, um destino, um chamado. E por incrível que pareça, nós lemos isso na Bíblia. Talvez você já deve ter até esquecido, mas está escrito aqui. Quando Jesus responde aos discípulos. Quando Jesus responde ao discípulo? Vou ler novamente para você. Respondendo Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifeste nele a obra de Deus. Entenda, queridos, que todos nós temos o nosso chamado, o nosso propósito para ser cumprido nessa terra. E da mesma maneira que ele foi curado, restaurado, ele ao mesmo tempo, ele foi cheio da graça, do milagre de Deus, ao ponto de ele entender o seu propósito. O seu propósito era testificar o milagre de Deus. Talvez algo no seu coração, na sua vida, que o Senhor vai transformar, vai curar, vai restaurar, vai te encher tanto de graça, de alegria, a mesma alegria que eu cheguei aqui e vi os irmãos, a mesma alegria que o Senhor vai restaurar no seu dia a dia, vai permitir você entender e testificar da obra de Deus na sua vida. É isso que transforma o nosso dia em um dia de vitória. É isso que ilumina a nossa vida contra esse mundo tenebroso. Porque parece, queridos, que este mundo parece que tem tantas trevas tão densas que parece que vai nos sufocar. Mas entre a luz e as trevas, a luz sempre brilha. A luz sempre brilha. Eu aprendi algo essa semana algo muito interessante, que eu quero perguntar para vocês. Qual é o momento do dia que mais brilha o sol? Qual é o momento onde o sol mais resplandece? Quem acha que é meio-dia? Levanta a mão. Só 2 pessoas, só 3 pessoas que acham meio-dia. Quem acha que é 1h da tarde que o sol mais brilha? Ou 11? Levanta a mão. Quase ninguém? O momento onde que o sol mais brilha é o momento quando o sol nasce. Porque antes disso só havia trevas. Quando nós estávamos cegos, no momento de maior dificuldade, no momento onde nós estávamos perdidos nesse mundo, no momento onde tem algo na nossa vida que precisa de um milagre, é nessa hora que a luz vai brilhar, é nessa hora que o milagre vai acontecer, é nessa hora que a gente consegue entender o poder de Deus. Talvez você não compreenda, mas cada dia mais que passa na nossa vida, nós compreendemos e vivemos o chamado de Deus, e olhamos para trás e vemos que o milagre que Deus fez na nossa vida, de nos permitir viver até os dias de hoje, é algo gracioso, é algo que faz dentro do propósito, do chamado e do nosso destino nessa terra. E é impressionante como o milagre que Deus agiu no cego, não é um milagre apenas físico, mas é um milagre também na alma desse homem, porque agora ele tem uma ousadia que como cego provavelmente não teria, uma ousadia para enfrentar os fariseus, uma ousadia para falar e testificar de Jesus, mesmo ainda não vendo Jesus, porque quando ele foi no tanque, ele lavou, passou a ver, e naquela confusão dos amigos vizinhos, vendo que ele ficou curado, pegaram ele, levaram aos fariseus, mas ele tinha certeza que aquela voz que falava com ele,
com aquelas mãos que tocou os seus olhos. Ele tinha certeza que era um profeta, porque jamais um homem poderia curar um cego de nascença se não fosse da parte de Deus. E ele testifica, ele fala. No verso 24, que não lemos, diz assim: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram-lhe, da glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Está falando de Jesus. E aí o cego retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Quantos nessa noite pode falar e testificar de Jesus? E pode testificar de alguma área da sua vida desta maneira, com ousadia, desafiando aqueles que confrontam o seu coração, que confrontam a sua vida? Lembre-se, queridos, que todos nós éramos perdidos e Jesus nos encontrou. Nunca podemos esquecer disso. Que o milagre de ter graça, de viver continuamente através dele, por ele. E não para por aí. Ele testifica e fala. E você lê em casa, recomendo você ler em casa esse capítulo. Ele vai tendo um conflito lá com os fariseus. E por fim, eles dispensam, expulsam o cego, ex-cego. E aí, novamente, lá para o versículo 35, ele vai encontrar com Jesus. Ele diz assim: ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrou-lhe, ele perguntou: crê tu no Filho do Homem? Ele respondeu, o cego respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Versículo 38, vou reler de novo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm, vejam, e os que vêm se tornem cegos. Algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Em outras palavras, esse final é poderoso demais. É poderoso porque toda cura, lembre-se disso, toda a cura é uma representação da salvação. Toda cura, seja da lepra, seja da cegueira, toda cura é uma representação da salvação, queridos. Porque toda cura é algo temporário. Toda cura, toda enfermidade, todo câncer, tudo isso nos leva à morte. Mas mesmo que sejamos curados de qualquer enfermidade que possa ocorrer na humanidade, um dia todos nós morreremos. Toda cura é adiamento da morte. Está adiando a morte. Ou seja, toda cura é uma representação temporária da verdadeira salvação, que é a salvação, é Cristo Jesus, é por Ele, através dEle, entrar no paraíso completo, da presença de Deus, é nele, por Ele. Por isso, queridos, quando Jesus fala, quando nós lemos que é para que manifeste a obra de Deus, Ele não está apenas tratando do destino, do chamado, mas também é a representação da nossa salvação, da nossa vida, da obra de Deus na nossa vida. Por isso que eu acho impressionante esse texto, porque é uma história real, uma história factível, uma história que se faz presente, não só naquela época, mas na nossa vida como um todo. Toda cura é a manifestação da obra de Deus, e a obra de Deus na nossa vida é a conclusão da salvação, do resgate, da restauração. É por Ele, através dEle. Ah, pastor, está falando então que essa história é um mito, é uma historinha só representativa? Não. Aconteceu de verdade, o homem foi cego, foi curado. Mas a gente pode também fazer uma referência à nossa vida, que Deus nos tirou desse império das trevas, desse mundo sombrio. Satanás quer trazer todo tipo de enfermidade. Entenda que há uma diferença. A origem da enfermidade é em Satanás. Talvez o início, não.
Talvez o início possa ser um ato pecaminoso que proporcionou um câncer ou algo parecido. Do tipo, pessoas que fumam, pessoas que usam drogas, ou pessoas que têm uma vida sexual por aí e pegam AIDS. São atitudes que acabam ocorrendo porque foram decisões da pessoa. O início pode ser realmente sobre as suas decisões, mas a origem, quem inspirou, quem permitiu, quem soprou as ideias malignas, sempre será o inimigo e Satanás. Entenda que, da mesma maneira que Satanás e esse mundo de trevas quer destruir a nossa vida, Jesus quer trazer luz aos nossos corações, à nossa mente, à nossa vida. Da mesma maneira como trouxe luz a esse cego, trazendo de volta a visão. E ao fim, esse cego começa a entender e ver a coisa mais maravilhosa que o ser humano pode ver, que é o próprio Cristo. Quarta-feira que vem, nós teremos a Santa Ceia. É nesse momento que você, pelos olhos da fé, enxerga Cristo Jesus. Porque através da Santa Ceia, Jesus se faz presente em nossas vidas. Pelos olhos da fé, nós entendemos que aquilo é o corpo e o sangue de Cristo. Pela fé, você consegue entender que o cego estava vendo um homem, corpo físico, mas ao mesmo tempo estava vendo o Deus Todo-Poderoso. Ao ponto dele adorar a Jesus, ao ponto dele crer no Senhor e o adorar, como diz o versículo 38, desafiando todas as regras, todas as ideias que o mundo naquela época vivia. Só Deus para nos permitir essas coisas, só Deus nos permitir encontrar a salvação através dele, através da luz que ele ilumina os nossos caminhos. É ele que nos permite ver o caminho da nossa trajetória de vida, porque até o último segundo da nossa vida, Satanás vai querer tentar roubar, destruir. Eu não lembro se na quarta-feira eu preguei sobre, eu não lembro se eu mencionei sobre isso na quarta-feira passada, mas se eu mencionei ou não, vou repetir novamente. Satanás tem planos contra a sua vida a curto, a médio e a longo prazo. Satanás vai criando estratégias sombrias para que no final da sua vida ele possa te destruir. De uma forma genérica, é claro que a cada um Satanás tem um plano específico, mas de uma forma genérica, planos a curto prazo são planos que muitas das vezes envolvem o pecado do dia a dia, uma falha, um erro, uma decisão errada que nós não cometemos e que muitas das vezes nós logo em seguida pedimos perdão ao Senhor, nos arrependemos, e que muitas das vezes Satanás quer transformar isso como algo recorrente, natural. Não tem nada a ver. Todo mundo faz. A Bíblia não é coisa do passado. O pastor é meio careta. E ele vai construindo essas ideias. Planos do inimigo a médio prazo são aqueles planos, está relacionado muitas das vezes ao ego, está relacionado muitas das vezes ao seu desejo de construir coisas na vida, seus planos que estão totalmente diferentes dos planos de Deus, porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor, e se não fazemos algo para a honra e glória do Senhor, estamos fora do plano de Deus, são planos humanos, e é nisso que Satanás incentiva a você ter planos que não é o plano do Senhor, e você acaba gastando tempo da sua vida em planos que não tem nada a ver com a vontade de Deus. É outra estratégia que Satanás constrói a médio prazo, que você tem aí 10 anos, 20 anos planejando algo, alimentando o seu ego. Você é capaz, você vai conseguir aquela promoção, você vai fazer isso, vai escolher esse emprego, vai fazer essa faculdade. E se não for de acordo com os planos de Deus, querido, você está perdendo tempo. Agora, e de uma forma genérica, tudo isso é de uma forma genérica, queridos, só para você entender, porque na verdade, na prática, Satanás estuda cada detalhezinho nesse mundo de trevas. E por último, os planos de Satanás a longo prazo está relacionado às suas limitações, os seus traumas. Está relacionado muitas das vezes é algo que começa lá na infância. Dificuldade,
limitações, traumas, que marca a sua vida e limita a sua vida por anos e anos e anos, ao ponto de chegar muitas das vezes esses traumas, limitações, dificuldade, lá para os seus últimos anos de vida, para no momento certo Satanás te derrubar, porque ele causa essa dor, o sofrimento, os traumas. De uma forma genérica, eu expliquei aqui, estou tentando explicar para você que Satanás tem planos a curto, médio e longo prazo, mas em Cristo Jesus ele vai destruir esses planos. Através do Senhor Jesus ele vai mostrar que tu tem um destino, que você tem um chamado, que você tem um propósito. Não importa se é um propósito curto de tempo de vida, se é um propósito longo. Antes fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, do que agradar esse mundo, do que tentar conquistar as coisas desse mundo. Da mesma maneira, o propósito de Deus se manifestou na vida desse cego. A obra de Deus se manifestou. E a obra de Deus, ela vai ser concluída aqui, quando ele passa a adorar Cristo Jesus. Quando ele entende da salvação, quando ele testifica de Cristo, quando ele fala aos fariseus. E ele se torna juízo para os fariseus, que tinha olhos, mas não enxergava. Que o próprio pecado desses homens o cegavam. Como Jesus vai falar no finalzinho. Quem você é nessa noite? O cego ou o fariseu? Perceba, querido, que a ação de Deus na vida desse cego não era simplesmente apenas um milagre. Não é mais um milagre recorrente, como nós lemos na Bíblia, porque todo milagre ele tem um propósito divino. E quando eu falo de milagre, queridos, a gente tem muita a perspectiva, a visão do sobrenatural, como o primeiro ponto físico, da questão física do cego, em apenas enxergar a parte fisiológica. É muito impressionante isso. Mas muitas das vezes o maior milagre está no seu coração, na sua alma. Eu lembro de uma história que o bispo conta lá na sede, onde o fundador da Igreja Nova Vida, no Rio de Janeiro, lá na igreja de Botafogo, estava pregando sobre fé. Que fé, através da fé, as pessoas são curadas, através da fé se encontra com Deus, se agrada a Deus. E ele pregava sobre fé, sobre fé. E lá no final da igreja, existia uma mulher que era paralítica, na cadeira de roda, com aquelas pernas fininhas, mirradas. E através da pregação, ninguém estendeu a mão, ninguém orou por ela, apenas através da pregação, ela tem um ato de fé, se levanta e começa a andar. E é impressionante, o bispo vê aquele burburinho no final, lá atrás do culto, pergunta o que está acontecendo, e os diáconos começam a glorificar, o pessoal glorificar, e alguém grita, a paralítica foi curada, e a igreja toda é cheia da graça de Deus. E aí naquele momento, ele para a pregação e encerra o culto agradecendo e glorificando a Deus por aquele milagre. Mas querido, o mais impressionante não é isso. O mais impressionante dessa história é que não para por aí. Porque meses depois, a mesma paralítica que foi curada pela mão do Senhor, estava no mundo pulando carnaval e longe da igreja. Entenda que milagre não produz salvação. O que produz salvação é crer no Senhor Jesus e o adorar. É crer através dele. E muitas das vezes o maior milagre da sua vida é o fato de você passar a ver e ter um encontro profundo com Jesus. Esse é o maior milagre. Todo o resto ficará para trás. Tudo ficará para trás. Se você não tiver um encontro profundo com ele, toda a sua vida vai ser gasta em vão. Toda a sua vida vai ser desperdiçada em prazeres momentâneos, em decisões erradas. É por ele, através dele, só nele temos o verdadeiro milagre. Por isso que o milagre do cego não termina simplesmente confrontando os fariseus, mas termina aqui, ó. O milagre termina quando ele crer no Senhor Jesus e o